Todos esses que estão aí, atravancando o meu caminho, eles passarão. Eu, passarinho. Esse é o poeminho do Contra, de Mário Quintana, que tem tudo a ver com a nossa reflexão desse momento. A reflexão é a seguinte: vocês já se deram conta do quanto nós perdemos tempo com coisas desnecessárias, coisas bobas, que não fazem muito sentido em nossas vidas, mas que nós valorizamos muito? Por exemplo, olha o quanto nós gastamos energia psíquica com essa coisa de nos preocuparmos demais com o que as pessoas falam e pensam ao nosso respeito. Isso interfere profundamente na nossa autoestima. Mas é importante saber que, embora sendo seres sociais, moldados pelas emoções para vivermos em grupo, nós temos uma sociedade a dar satisfação, grupos, que nós devemos prestar conta das nossas atitudes, seja na nossa família ou fora dela, nos nossos relacionamentos nos quais nós estamos inseridos. É importante que se saiba que a mesma pessoa que hoje te elogia, que fala bem de você, que puxa o seu saco, é aquela mesma pessoa que amanhã ou depois vai te criticar negativamente, a partir do momento que você não atenda mais às expectativas que essa pessoa tem em relação a você. Então existe uma variação muito forte acerca da opinião das pessoas. Então, se hoje falam bem de mim, amanhã falam mal, e eu me preocupo com isso de modo que interfira na minha autoestima, eu estou abrindo portas para ladrões entrar, roubando a minha energia psíquica. Isso não faz sentido. O importante é a opinião que eu tenho acerca da minha própria pessoa. É a minha consciência em relação às minhas atitudes. Outro ponto que nos faz perder muita energia desnecessariamente, tá? É exatamente essa ideia do pessimismo. As coisas não vão dar certo, sempre procuro ver o lado negativo das coisas. Vejam vocês, o pessimista é aquele indivíduo que, se eu pergunto para ele acerca desse copo d'água aqui, esse copo com água, eu pergunto: o que é que você está vendo? Ele vai dizer assim: eu estou vendo um copo meio vazio. Enquanto que o otimista é aquela pessoa que vai dizer assim: eu vejo um copo meio cheio. Então, quebrar essa coisa do pessimismo, ou seja, buscar ter um olhar mais alegre, um olhar mais prudente, mais verdadeiro em relação aos fenômenos da vida. Porque a vida vai nos devolver aquilo que nós lançamos energeticamente. Então, se eu acredito que nada vai dar certo, procuro sempre ver o lado escuro das coisas, você pode ter certeza que eu vou construindo padrões de comportamento viciosos que vão confirmar a minha crença. Realmente, o pessimismo é um péssimo caminho, tá? Bom, outro ponto em que as nossas energias psíquicas são roubadas: fazer as coisas pelas aparências. Às vezes você não quer fazer alguma coisa, um determinado tipo de evento, não é? Mas aí você faz, preocupado com a sua imagem em relação às pessoas. Então falta nesse tipo de comportamento aquela coisa que nós chamamos de autenticidade, que nós precisamos para ser feliz. Então nós precisamos agir conforme a direção da nossa própria consciência. Parar de fazer as coisas apenas para aparecer, né? Então nós precisamos fazer as coisas de forma mais profunda, sair desse nível das aparências.
Porque às vezes nós fazemos coisas que nós não queremos fazer. Mas porque nós nos preocupamos muito com a opinião das outras pessoas, vivemos apenas no campo da estética, nós vamos nos agredindo. E as pessoas vão percebendo isso e nos jogando atividades que não acrescentam nada na nossa vida. Começam a nos explorar, porque sabem que nós somos aquela pessoa que fazemos as coisas para aparecer. Isso é abrir campo para que as suas energias sejam roubadas, tá? Bom, outro ponto de grande prejuízo das nossas energias emocionais é criar para nós necessidades que não são reais. Então eu começo a pensar, ser bem-sucedido é andar numa Mercedes do ano, é ter uma fazenda com 1000 cabeças de gado, não é? Então eu começo a criar essas necessidades que na realidade elas não são reais, são ilusões que eu crio na minha cabeça. Vocês já perceberam que nós sempre colocamos a nossa felicidade no local em que ela nunca estará? Ah, eu preciso de um casamento com a mulher mais bonita do mundo, esteticamente falando, segundo os padrões da sociedade. Eu preciso daquele homem lindo, de olhos verdes, malhado e não sei o quê. Aí, de repente, você se vê no casamento e extremamente infeliz. Aí vem os filhos. Não, com os filhos agora eu alcançarei a minha felicidade. Eu preciso de filhos para ser feliz. De repente, a coisa aperta mais e nada da felicidade chegar. Ah, eu preciso de uma casa própria. E a casa própria não é o suficiente para te trazer a felicidade. Preciso de uma chácara, preciso de uma fazenda. Então sempre vou criando necessidades que não são reais para a construção da minha felicidade. Então o que eu estou fazendo com a minha vida? Espera, o que eu preciso fazer? O que eu preciso realmente? Eu preciso de pessoas boas, eu preciso de bons projetos, eu preciso ser autêntico. Eu preciso dar à sociedade o meu melhor, no sentido de colaborar com o desenvolvimento das outras pessoas. E a prosperidade que começa no nosso campo mental, ela vai fluindo de tal modo que tudo aquilo vai acontecendo na nossa vida dentro de um processo de causa e efeito. Mas não posso perder noites de sono ansiosamente com necessidades que não são reais. Tá? Outro ponto importante a se refletir nesse sentido é sofrer por pessoas que não gostam de você. Você está num relacionamento, termina aquele relacionamento. A outra pessoa já seguiu o seu caminho, já está em outro relacionamento, não te preferiu, não te escolheu para conviver, né? Pelo resto da vida, e aí de repente nós vivemos aquele luto que não passa, aquele sofrimento, aquela amargura, negativando o nosso campo mental. Isso significa ausência de amor próprio, de auto-amor. Preciso respeitar. O próprio Vinícius de Moraes já nos diz, né? Que não seja imortal posto que é chama, mas que seja infinito enquanto dure. Ou seja, ninguém tem a obrigação de viver comigo para a eternidade, vamos dizer assim. E eu também não tenho nenhuma segurança de que vou estar com as pessoas pelo resto da minha vida. Tudo está fluindo, tudo está em processo de transformação. E se a outra pessoa escolheu não estar comigo, eu tenho que respeitar. Então eu não posso sofrer por pessoas que não gostam de mim, sejam amigos, companheiros de trabalho, relacionamentos afetivos, tá? Então eu preciso seguir a minha vida, fechando essa porta de roubo de energia mental. Outro ponto importante, não é? O tal do vitimismo, isso é péssimo. Eu sou uma grande vítima do universo, coitado diante de todas as pessoas. Vou criando um padrão de comportamento repetitivo,
vicioso que sempre vai me jogar na lama, no fundo do poço. Preciso compreender que eu sou um ser de potencialidades, acreditar, né, nas minhas capacidades, ter uma certa proatividade para caminhar. Já dizia o grande filósofo existencialista Jean-Paul Sartre, não importa saber aquilo que quiseram fazer de mim, importa saber o que eu farei com o que restou daquilo que quiseram fazer de mim. Ou seja, eu não posso ficar olhando para trás, lamentando os meus sofrimentos, frustrações e angústias. Eu tenho que aproveitar o aqui e agora, despertando a minha espontaneidade, criatividade, seguir adiante, ressignificando todas as minhas experiências. Não dá para ficar, ó céus, ó dor, como se fosse a grande vítima do universo. Vamos lá, a vida tem que acontecer, tá? Nós temos essa capacidade. Então, sair dessa onda de vitimismo. Segue adiante nessa reflexão. Em relação aos outros, esses que aí estão atravacando o meu caminho, eles passarão. Eu, passarinho. Então, enquanto passarinhos que somos, na condição de seres de transcendência, com a capacidade de transpor as experiências imediatas, vamos, bater asas e seguir o nosso caminho, alcançando degraus superiores da vida. Fica a dica. Até a próxima oportunidade.